um homem cujo rosto é marcante. Tatuagens por todo o seu corpo. Símbolo da suástica nazista em seu rosto. Além de uma expressão amedrontadora. Este é Wade Wilson. Está agora diante do Tribunal do Condado da Flórida, nos Estados Unidos. E mesmo prestes a receber a sua sentença, sua expressão de frieza continua a mesma, além de sorrir por diversas vezes no tribunal. Mas por que ele está ali? E por que este homem é considerado o criminoso mais perigoso do mundo? Para responder a essas perguntas, vamos voltar um pouco no tempo. O ano era 2019. Wade Wilson, um homem de 30 anos, assassinou a sangue frio 2 mulheres no estado da Flórida. As vítimas eram Christine Melton e Diane Ruiz, de 35 e 43 anos, respectivamente. Wilson, que já apresentava problemas com a polícia desde sua infância, já havia sido preso inúmeras vezes por delitos menores quando mais jovem. Ele também tinha um histórico de violência e raiva testemunhado por sua ex-namorada, Melissa Montanez. Na noite de 6 de junho de 2019, os promotores disseram que Wade Wilson e sua namorada Melissa foram até um bar local chamado de Buddha Live. Sua ex-namorada disse ao tribunal que naquela noite ela e o Wade teriam discutido e ele, sem sua permissão, pegou as chaves de seu carro e foi embora. Melissa então contou que chamou um carro de aplicativo e foi para casa. Na manhã seguinte, Wilson teria ligado para ela gritando e dizendo que queria acertar as coisas. Eles marcaram um encontro em frente ao trabalho de Melissa, que trabalhava em um spa. Porém, Wade chegou ao local totalmente alterado e em um carro que não era o de sua namorada. O carro em questão seria de Christine Melton, uma das vítimas de Wade na noite anterior. Wade Wilson insiste então que Melissa entre em seu carro. Ela conta ao júri que não entrou no carro por saber do histórico de violência de seu ex-namorado, fazendo com que o Wade ficasse ainda mais irritado. Ele tentava puxá-la para entrar no carro, gritava com ela, o réu teria até mesmo rasgado o vestido de Melissa. Enfurecido por não conseguir convencê-la a entrar no carro, Wade desceu do veículo sem puxar o freio de mão e começou a rolar com Melissa no chão. Ele a agrediu com socos, chutes e pontapés. O carro, que não havia sido estacionado, chegou a descer e passar por cima das pernas de Melissa. Tudo isso aconteceu em um estacionamento em frente ao trabalho de Melissa. Ela se arrastou e conseguiu pedir ajuda. A polícia chegou até o local poucos minutos depois. Porém, Wade já havia fugido do local. Nessa altura, Wade já teria cometido um dos assassinatos, pois na noite anterior ele atraiu Christine Melton para sua casa e após ela pegar no sono, Wilson a estrangulou até a morte de forma fria e sem remorso. As investigações policiais descobriram que o número utilizado por Wilson para ligar para Melissa naquele dia foram da casa de Christine Melton. Então, quando chegaram na casa da vítima, encontraram seu corpo já sem vida. Os policiais então começaram a busca pelo carro de Christine, que havia sido roubado por Wade. Esta gravação mostra Wade em um estacionamento com o carro que supostamente seria de Christine Melton. O policial apaisana pergunta ao Wade sobre o motivo dele estar ali, e o mesmo responde que estaria esperando por sua namorada. Uma clara mentira. O agente tenta enrolar o Wade até que os reforços cheguem até o local, mas o Wilson, visivelmente nervoso, sai do local fugindo da polícia. Hey. Wade fugiu para uma loja de um conhecido chamado Josh. Chegando lá, ele teria confessado todos os seus crimes para o seu amigo e pedido a ele ajuda financeira. Josh, porém, ligou para a polícia, que ao chegar no local, não encontrou Wade, que já teria fugido. E foi por volta das 9h30 e 11 horas quando Wilson cruzou o caminho de sua próxima vítima, mãe de 2 filhos, Diane Ruiz. Ela trabalhava no Moose Lodge e decidiu ir a pé para o trabalho naquele dia. O filho dela disse que era uma caminhada de 15 a 10 minutos. Os promotores relataram que o Wilson fingiu precisar de ajuda com instruções para chegar até a escola. Eles disseram que ele pediu a Ruiz para entrar no carro e mostrar a ele como chegar lá. Porém, não se sabe se ela entrou no carro por vontade própria ou foi forçada por Wilson. Já dentro do carro, os promotores relataram que Wilson estrangulou Ruiz enquanto dirigia. Ele disse a várias pessoas que entrou em um estacionamento vazio e a atirou do carro. Depois de perceber que Ruiz ainda estava viva e respirando, Wilson disse que usou o Nissan preto que havia roubado de Christine para passar por cima do corpo da vítima várias vezes, até que, segundo as palavras dele mesmo, ela parecesse
um espaguete. Essa descrição foi registrada durante uma entrevista dada por Wade enquanto ele ainda estava na prisão. Um dia depois do crime, as autoridades foram acionadas, pois Ruiz não teria ido trabalhar no dia. Em 8 de outubro, a polícia vasculhou lagoas e áreas arborizadas perto da escola elementar Hector Cafarreta Jr., onde Ruiz foi vista pela última vez caminhando para o trabalho. Seu corpo foi encontrado dias depois em uma área de mata já em decomposição. Wade, já sem ter aonde mais recorrer, pediu ajuda a seu pai, que inicialmente fingiu que iria ajudá-lo e pediu seu endereço. Após conseguir a localização de Wade, seu pai chamou a polícia. Wilson foi encontrado na casa de um casal que viajou dias antes. Ele teria invadido a casa naquela manhã. Wade foi preso e na prisão teria ligado para sua ex-namorada confessando seus crimes, mas alegava estar sob efeito de drogas. Wade Wilson foi acusado de duplo homicídio, além de roubo. E em seu julgamento ele disse que teria matado ambas as mulheres por matar, sem nenhum motivo aparente. Seu advogado, por sua vez, não questionou o fato de Wade ser culpado, porém tentou alegar que o uso de drogas teria sido o principal fator para suas ações terríveis. Quase um ano após sua prisão, Wilson e seu companheiro de cela, Joseph Katz, tentaram sacar um passe livre para sair da prisão. O xerife do condado, Carme Maceno, disse que os homens planejavam usar uma janela como rota de fuga, porém essa fuga não deu certo. Em uma outra audiência, o advogado de Wade solicitou ao júri que o réu pudesse cobrir suas tatuagens no rosto com maquiagem, para que isso não influenciasse seu julgamento de forma imparcial. O juiz aceitou o pedido, contudo, Wade apareceu no tribunal assim. Alright, let the record reflect state's present, defense counsel, and the defendant are all present. O promotor público assistente, Andreas Gardner, apresentou o argumento de abertura, descrevendo como Melton, uma das vítimas, foi encontrada em sua casa no sul de Cape Coral, enrolada em suas roupas de cama e outros objetos. Em seguida, ele descreveu como Ruiz havia sido encontrada. Os jurados ouviram o depoimento da ex-namorada do suspeito, que foi espancada no mesmo dia dos assassinatos. Também foram exibidas imagens da câmera de segurança que mostrariam Wilson contornando uma viatura para evitar ser detido no caso de agressão em Fort Myers. Uma amiga de Christine Melton, Stephanie Johnson, testemunhou contra Wade no tribunal. Ambas as mulheres trabalhavam no Duffy's, em Cape Coral. Ela, visivelmente emocionada, expressou toda a sua dor e mágoa que teria sido causada pela perda de sua amiga. Johnson disse que Melton não estava programada para trabalhar naquela segunda-feira, e foi por isso que ela não ficou preocupada inicialmente quando sua amiga de longa data não respondeu a sua mensagem no início da tarde. Melissa Mondelez, ex-namorada do réu, também deu seu depoimento no tribunal, relatando as agressões e os abusos sofridos naquele dia por Wade. Socos, asfixia e xingamentos. Várias pessoas testemunharam o ataque. Ela se lembrou de fazer tudo o que podia para aumentar o tempo para obter ajuda e evitar chegar ao carro dele. O pai de Wade, Sr. Testa Seca, testemunhou que Wilson ligou para ele diversas vezes na noite dos assassinatos. Ele continuou explicando como seu filho lhe contou sobre ter conhecido Melton em um bar e ter ido até a casa dela. Durante todo esse depoimento, Wilson não demonstrou nenhuma emoção. Ele ficou sentado como uma pedra fria e nem mesmo sussurrou para seus advogados. O pai relatou como foi a conversa com seu filho no telefone. I want to go back to that dinner time call. When he talked about these two people who are no longer with us and that he was a killer, did he show any type of remorse? No, ma'am. Após o relato da conversa, o Estado começou a perguntar sobre o comportamento de Wilson durante aquela ligação telefônica. Wade estava aparentemente entusiasmado e animado com o que tinha feito, não demonstrando nenhum remorso sobre suas ações. Quando chamado para depor, Wilson optou por manter seu silêncio e não testemunhar. O promotor Andreas Gardner leu algumas declarações de Wade em uma entrevista enquanto ainda estava preso. Em uma dessas, Wilson diz que mataria Melissa, sua ex-namorada, também, se tivesse a chance. O júri considerou Wilson culpado conforme as acusações em todas as 6 acusações. Wilson não demonstrou emoção enquanto o escrivão lia o formulário do veredito. Na plateia, as famílias das vítimas podiam ser vistas de mãos dadas e chorando. O júri recomendou a pena de morte para Wade. Ele agora aguarda sua sentença na prisão. E se o caso de Wade te chocou, confira o caso do assassino Nico Jenkins, um criminoso que é tão perigoso quanto ele.